Glória a Deus, glória a Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos. É muito bom estar aqui com vocês. E apesar de estarmos afastados, isolados, em quarentena, mas o Senhor nos permite estes momentos em que nós podemos nos rever, mesmo que à distância, mesmo não sendo do jeito que nós queremos, mas Deus permite. E vamos refletir um pouquinho na palavra de Deus, alguns minutos aqui. O nosso texto de hoje vai falar para nós aqui, está registrado aqui para nós em Mateus, capítulo 1, verso 21. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui para nós lermos juntos. Mateus 1, 21. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, é o primeiro evangelho. E além dele nós temos mais 3 evangelhos, Marcos, Lucas e João, coisa que já é do conhecimento de vocês, né? Então vamos lá, Mateus 1, 21, a nossa reflexão de hoje. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E a nossa temática de hoje aqui é a seguinte: quem é Jesus? A nossa temática de hoje, nós vamos conversar um pouquinho nestes rápidos minutos a respeito de quem é Jesus. E a pergunta que vem é realmente esta: quem é Jesus? Claro, alguns já têm a resposta desta pergunta, alguns já têm convivência com Jesus, alguns já entendem, alguns já podem até dar aula sobre este assunto, mas tenho certeza absoluta que Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, é um dos personagens mais intrigantes e mais importantes da história da humanidade. Por que não dizer o personagem mais intrigante e mais importante da história da humanidade? A história se divide, antes e depois dele. Jesus foi marcante em diversos aspectos. Foi marcante no que nós acabamos de falar, divisão da história. Foi marcante por conta dos seus ensinamentos, que eram, posso dizer, opostos ao que vinha sendo ensinado pelas autoridades religiosas da época. Também, muito importante destacar o valor que Jesus dava para as causas sociais, entre elas a valorização da mulher. Coisa que a gente vem vindo em uma luta grande, uma luta demorada, uma luta de séculos. E Jesus Cristo, já há um bom tempo, há muitos anos, há muitos séculos, já se destacava por isso também. E aí, eu consigo entender, consigo perceber, de acordo com o que eu li, o que eu refleti sobre esta temática, que existem pelo menos 3 motivos. 3 motivos pelos quais a sociedade, as pessoas, têm dúvidas a respeito de quem é Jesus Cristo. Por quê? Porque a humanidade se afastou de Deus. Isso é um fato, isso é conhecido. A humanidade segue um caminho da cegueira espiritual. A humanidade está afastada de Deus. E quando eu falo humanidade, todos nós, quando estamos afastados de Cristo, quando não aceitamos a Jesus como nosso Salvador, e aqui eu não estou falando de fazer boas obras, de respeitar a mãe e o pai, somente, isto aí é um complemento. Eu me refiro a entregar-se a Jesus. Nós não conseguimos entender quem é Ele de fato, porque não há convivência com Ele. Eu gosto deste exemplo que eu vou falar agora a respeito da minha convivência com meu pai. Eu sei quando meu pai está zangado, eu sei quando ele está tranquilo, eu sei quando ele está feliz, apenas pela sua face, apenas pela sua respiração, às vezes, eu consigo identificar alguma coisa. Por quê? Porque eu convivo com ele. Porque eu morei 24 anos dentro da casa dele. E ainda hoje, mesmo não morando mais na casa dele, temos uma convivência próxima. Então, afastado de Jesus, distante de Jesus, caminhando para outro rumo, as pessoas nunca vão descobrir quem é Jesus, certo? E aí nesse rumo, nesse caminhar distante, neste caminho oposto, a humanidade encontra algumas coisas que parecem que vão dar certo, mas não vão dar certo. Para responder esta pergunta, o primeiro caminho que a humanidade encontra, o primeiro destino, é o caminho das religiões. Religiões cheias de dogmas, cheias de faz isso, cheias de faz aquilo, faz isso para chegar ao céu, faz aquilo para chegar ao céu, mas que não supre a necessidade desta pergunta: quem é Jesus?
E aqui esta pergunta não é somente para adultos, grandes estudiosos, homens e mulheres, grandes leitores, não. Esta aqui é para adolescentes, para crianças, para jovens, para todas as idades, né? O segundo caminho que a humanidade percorre, que não vai conseguir encontrar quem é Jesus, é o caminho da autoajuda. A força está em você. Oh, você consegue, você é capaz, você pode. Eita! Não. Eu não posso. Eu não sou capaz. Eu não dou conta de governar a minha vida sozinho se não for através de Jesus. E se eu seguir pelo caminho da autoajuda, eu não vou descobrir verdadeiramente quem é Ele. O terceiro e último caminho que eu consigo identificar, que a humanidade segue e acaba chegando num certo lugar, mas que também não vai ajudar a encontrar Jesus, este é totalmente oposto mesmo, é o caminho da incredulidade. Ora, incredulidade é não crer, ou crer em algo oposto. E que situação mais atual do que esta? Como é que as pessoas à nossa volta, qual é a relação delas com a sua crença em Jesus, com a sua crença em Deus? Cada vez menor. Adolescentes em escolas, cada vez mais cresce o número destes adolescentes que se declaram como ateus. Alguns até entendem, até sabem do que se trata, mas boa parte vão pela onda. Ah, eu sou ateu. Eu sou ateu, ou então eu sou agnóstico. Ah, eu sou isso, eu sou panteísta, né? Alguns começam a se declarar que são seguidores de determinada linha de raciocínio, linha de pensamento, sem nem entender do que se trata. E o caminho da incredulidade, das religiões e da autoajuda não vai levar o homem a conhecer a Deus de fato e de verdade. É algo que realmente não vai acontecer. Comecemos então a falar mais especificamente sobre Jesus. Uma das declarações mais importantes e mais interessantes e mais fortes do cristianismo é que Jesus é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Isaías confirma esta declaração quando traz uma pequena relaçãozinha dos nomes de Deus. Ele diz que ele é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Jesus, quando esteve na terra, foi homem, 100% homem. Ele não usou os seus atributos. Há quem diga que quando ele se encontra com Zaqueu e olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, ele estava usando da sua onisciência. Há quem diga que quando ele viu Natanael debaixo da figueira, ele estava usando da sua onisciência, né? Não. Jesus, mesmo não precisando, foi aquele que mais orou. E pela sua intimidade com Deus e com o Espírito Santo de Deus, ele conseguia estas coisas, ele conseguia estas revelações, conseguia estar próximo de Deus e extrair as verdades de Deus. E isto é palpável, isto é alcançável, isto é para nós também. Aqui eu abro um parêntese, deixando um pouquinho falar do nosso relato aqui. Isto é para nós os nossos dias. Andar com Deus, estar próximo de Deus, conviver com Deus, pensar quem é Deus e receber revelações e coisas de Deus também é para nós, também é para os nossos dias. Não ficou lá no passado. Amém? Entendido? Então, caminhando aqui para o final de nossa reflexão, Jesus, ele foi o verdadeiro homem, foi o verdadeiro Deus. Mesmo não usando dos seus atributos, ele ainda era 100% Deus quando esteve nesta terra. Né? Mas Jesus também sentiu sede, sentiu fome, sentiu cansaço. Jesus, olha só alguns relatos interessantes que eu trouxe aqui para nós. Ele é o Messias prometido, o único mediador, o verbo encarnado, aquele que veio buscar o perdido. Então Jesus é isto aí. É tudo isso e muito mais. Jesus é o centro do plano de salvação. Lembram lá no início, no Jardim do Éden, da palavra dita para Eva sobre o nascimento de alguém, de sua semente, que aconteceria lá no futuro? E as coisas aconteceram, a história começou a se desenrolar e parece, né, para nós, é óbvio que a Bíblia não diz isso e isto não é verdade, mas é como se Deus tivesse esquecido. Meu Deus, está demorando muito, é Deus, opa, agora é o momento. É claro que isso é uma imaginação minha, né? Deus não se esquece, mas agora é o momento. Então, depois de tantos anos, tantos séculos passados na história, Deus manda o seu Filho encarnado para nascer, para viver, para crescer, para sofrer como um de nós.
Olha só, o Criador sofrendo nas mãos da criatura. O Senhor Deus Todo-Poderoso aqui debaixo. Meu Deus, que coisa estranha, que coisa difícil. Que outro Deus faz isso? Que outro Deus faria isso? Então este é Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados. Aquele que morreu para nos dar a salvação. Mas finalizo esta reflexão dizendo o seguinte. Essa história é muito bonita, né? Que coisa interessante, que coisa maravilhosa, até emocionante às vezes. Mas não vai valer muita coisa se eu não tomar a minha atitude. Porque o sacrifício de Cristo, Jesus fez aquele sacrifício voluntariamente, mas eu preciso tomar a minha decisão de me voltar para Ele. E preciso todos os dias ter cuidado na manutenção desta decisão. Não basta tomar uma decisão uma vez lá atrás. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, não. Eu preciso fazer a manutenção diária desta decisão. Com a minha comunhão próxima de Deus, buscando quem é Jesus, buscando saber quem é este tal de Deus, este tal de Espírito Santo, através da sua palavra, através da oração, através da convivência com pessoas mais experientes na fé do que eu, através da frequência nos cultos na igreja, seja presencial, seja por uma transmissão online como esta aqui. O certo é que eu preciso me voltar para Deus. Eu preciso abrir o meu coração para Deus e caminhar com Ele, e andar com Ele, e deixar Ele fazer o que precisa ser mudado em minha vida. Então, a minha vida terá um outro rumo, a minha vida terá uma outra direção, e eu serei abençoado por Deus. E quando eu falo abençoado, não quer dizer que os meus bolsos estarão cheios de dinheiro, não. Quer dizer que eu tendo muito ou tendo pouco, eu caminharei na minha fé com Cristo. Eu terei felicidade, eu terei satisfação, contentamento com as coisas de Deus, em nome de Jesus. Então, reflita nesta palavra, guarde no seu coração e fique com Deus. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus. Amém.